Fala pessoal, Fernanda Costa, da Retalhos Imóveis. E hoje estamos aqui com a doutora Patrícia, da Licai Costa Advocacia. As meninas prestam assessoria jurídica. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Fernanda, e com você? Tudo ótimo, mas cheia de dúvidas. Vamos tirá-las. Vamos para a primeira pergunta que eu tenho aqui. Doutora, o que é uma assessoria jurídica? Então, a assessoria jurídica, ela na verdade é uma espécie de advocacia que é prestada para qualquer pessoa para orientá-la a fazer o que é certo, a fazer o que está dentro da lei. Muitas pessoas elas ficam ainda confusas o que de fato a assessoria jurídica faz. Já que estamos falando de imobiliária, da Rentales, de fato nós prestamos essa assessoria jurídica, quando nós falamos de imobiliárias, essa assessoria jurídica ela se presta através de confecção de contratos, de cobranças quando necessários, porque a gente sabe muitas vezes o inquilino ele busca a imobiliária, faz de fato um contrato, mas nem sempre ele honra o seu contrato, né? Então, muitas vezes precisa da assessoria jurídica ali também para que possa fazer a cobrança dos aluguéis, confeccionar um contrato de fato que atenda às necessidades da própria imobiliária, né? E também atenda às necessidades do inquilino. Porque a gente não fala só do proprietário, as necessidades do proprietário, né? Mas também do próprio inquilino. E não só isso, a gente também faz contratos justamente para aquele que busca a imobiliária para que ela possa prestar os seus serviços. E todo esse trâmite jurídico, toda essa confecção de contrato, ela é pautada dentro de uma lei. Sim, é pautada dentro de uma lei. Quando a gente fala, por exemplo, de aluguéis, né? Eu acredito que hoje, boa parte das imobiliárias trabalham mais com essa questão de aluguéis, né? Óbvio que tem a questão da venda, né? Da compra e venda. Mas a gente vê muito essa questão de aluguéis, que é a lei, salvo engano, 8245 de 91, que ela vem tratando justamente, trazendo quais são os desdobramentos para que possa ocorrer, na verdade, o contrato de aluguel e dali vai decorrer também as responsabilidades, tanto do proprietário quanto do inquilino. Tá, você consegue exemplificar para a gente, numa linguagem mais popular, o que contém essa lei? Então, essa lei, na verdade, ela vem trazendo direitos e deveres. Direitos tanto de quem aluga, quanto de quem está disponibilizando o imóvel, tá? Então, aí chama de locador e locatário, que também é uma outra lei, não só da lei do inquilino, tá? Do inquilinato, mas nós também temos na lei, hoje a gente tem a lei do inquilinato, que ela vem trazendo, em linhas gerais, direitos e deveres para quem aluga, ou seja, o proprietário, né? E para aquele que vai alugar, que é o inquilino, né? Ou seja, locador e locatário, como a gente já ouviu falar muito dessas expressões no dia a dia. E dentro desses direitos e deveres, nós vamos ter vários direitos e deveres de ambos. Porque a gente fala muito em direitos, mas às vezes esquecendo os deveres, A né? gente cobra muito os direitos, né? Obra. Mas esquece que tem, né, contrapartida dos dois lados. Exatamente. Há uma contrapartida dos dois lados, isso mesmo. Então, em linhas gerais, a lei do inquilinato ela vem trazendo isso. E, claro, para cada contrato, vem trazendo as suas espécies dos direitos e deveres que ali são discutidos. Mas, no geral, praticamente tem todos os contratos, é a forma como vai ser determinada os aluguéis, questão de prazos, se a pessoa, ela de repente quiser rescindir o contrato antes de terminar, né, o contrato, é importante também que venha estipulado tanto qual é o direito que a pessoa tem, quanto o dever que ela tem. E isso é importante não só para quem vai alugar, mas para quem está alugando, principalmente. Em resumo, o que vai reger as relações entre locatário e locador é um contrato, que é feito baseado na lei do inquilinato. E nesse contrato é onde eu coloco todas as regras que eu preciso ter de data de pagamento, quais são as multas rescisórias, as multas por não cumprimento. Nesse contrato eu também coloco algumas partes da própria lei do inquilinato, falando quais são os deveres e direitos do proprietário e do locador. Então vamos para os casos. Vamos conversar sobre casos que acontecem na imobiliária. Também pode acontecer no seu dia a dia, quando você trabalha de uma forma mais autônoma, você tem um imóvel, coloca para alugar, sem nenhuma assessoria jurídica e nem ajuda de nenhuma imobiliária, né? Aham. Assim, essa é a vantagem de a gente colocar um imóvel na imobiliária. Você tem essa assessoria jurídica, nossa, da imobiliária, e muito menos dor de cabeça. Mas vamos para alguns casos. Doutora, eu tenho um inquilino que já está há alguns meses sem pagar o aluguel.
e eu não consigo contato com esse inquilino para fazer a cobrança. Esse inquilino, ele não tem o Credipag, nem o Avaliste, então ele está lá com calção como uma forma de garantia de locação, né? Eu não estou recebendo, eu não tenho como passar para o meu locador esse valor. O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que agir? Então, é engraçada essa sua pergunta, porque aconteceu essa semana numa outra imobiliária que nós prestamos assessoria. E a imobiliária, ela entrou em contato conosco, né, para perguntar como proceder. Olha só, É muito comum. é muito comum isso acontecer. Então, quando ele nos trouxe a demanda, e isso entra exatamente na pergunta que você fez, ele disse assim, doutora, eu quero saber se eu posso tirar as coisas do inquilino do imóvel. Sim. Porque eu já fui à polícia, disseram que bastava registrar um boletim de ocorrência e estava tudo bem, eu podia retirar as coisas da pessoa de lá. E eu disse, não. Nós prontamente orientamos a pessoa que ele não poderia fazer isso, que isso vai contra a lei. A lei não determina isso. Há meios para que você possa fazer isso, como, por exemplo, a ação de despejo. Mas para que possa acontecer uma ação de despejo, é necessário que haja uma notificação prévia. E essa notificação prévia, ela tem que ser judicial, extrajudicial? Não, essa notificação ela é extrajudicial, porque é uma etapa antes de iniciar o próprio processo. Já tem uma questão. Qual a diferença de judicial para extrajudicial? Pronto, isso é muito importante falarmos também. Quando a gente fala de algo extrajudicial, é aquilo que está fora do judiciário e, em linhas gerais, e de forma bem clara, é aquilo que acontece antes da fase processual, da fase que vai para o judiciário, tá? E aquilo que a gente fala que é judicial é que efetivamente já está às mãos do judiciário, que é um dos meios da gente resolver os nossos dilemas quando há conflitos. Tá, e como fazer essa notificação extrajudicial? Eu tenho que ir lá na cartório, fazer uma carta, assinar, colocar lá reconhecimento. Ou eu posso mandar por e-mail, por WhatsApp, a melhor forma e todas as formas possíveis. Então, hoje, a ideia da celeridade para tudo, ela se aplica, desde que haja uma maneira formal de fazer. A notificação você pode fazer, inclusive, via WhatsApp. É necessário que a pessoa não tenha um contato registrado na sua agenda. É preciso que seja só o número do contato para configurar que de fato é a pessoa que recebeu mesmo, né? Outra forma de você fazer é via R, que é com aquele aviso de recebimento dos correios, porque você vai saber exatamente se a pessoa recebeu ou não. E quem recebeu também. Então, aí a gente vai partir para as mesmas regrinhas que nós temos, por exemplo, no Código de Processo Civil, que trata de citação e intimação. A gente acaba levando como parâmetro essas situações. Eu tenho outra dúvida agora em relação ao AR, doutora. Aviso de recebimento, chega do correio bonitinho. Quando a pessoa mora no condomínio, quem recebe é o porteiro, ali na guarita, né, responsável, e ele que assina no correio. E isso é entregue pro locatário, ele assina aquele livrinho do correio, do condomínio. Isso conta como é? Conta, por exemplo, foi uma mudança que houve no Código de Processo Civil, por exemplo, de 2015. Quando houve a mudança, eles trouxeram justamente aquilo que a gente chama de citação edilícia, né? Que é citações que são feitas em edifícios, por exemplo, né? Chega-se na portaria, muitas vezes o que aconteceu? O porteiro se recusava em receber, porque ele olhava assim, a justiça não quer receber. Só que ele pode continuar negando a se receber. Vai ser outros meios para que a pessoa possa, de fato, se dar no caso judicial como citada. Por exemplo, a notificação pode ocorrer do mesmo jeito. Hoje existem também outros mecanismos até mais fáceis, que por e-mail, por exemplo. A gente tem mecanismos que a gente já sabe quando a pessoa ela recebe o e-mail e ela abre o e-mail. Então a pessoa não tem como dizer que ela não recebeu e que ela não abriu. E isso, de fato, é muito importante. Quem trabalha, a imobiliária que trabalha com isso, pessoas que trabalham com pessoas, é necessário ter isso, porque sabe que muitas vezes aquele que age de má fé, ele traz desculpas em cima de desculpas para não honrar o seu compromisso, né? Então, quando você for mandar o e-mail, alguma notificação, alguma notificação extrajudicial, você tem que ativar o confirmar leitura, porque, né, é automático na maioria dos e-mails, Gmail, Hotmail, Outlook.
você faz a confirmação da leitura, porque é na hora que a pessoa que recebeu abriu e chega no seu e-mail, que aquele e-mail foi lido. Aí você guarda essa notificação de leitura para colocar no processo se for necessário. É importante lembrar que se salva vidas. Exatamente. Agora, doutora, uma outra dúvida. A gente fala muito, quando a gente fala de notificações extrajudiciais, a gente fala muito do locador notificar o locatário. Sim. Mas pode acontecer o contrário. Então, eu aluguei um apartamento que estava com defeito de estrutura, que não foi verificado na vistoria. E isso está atrapalhando a minha moradia, por exemplo. Tem algum vazamento que quando chove muito pinga dentro de casa. E isso a gente sabe que é uma obrigação do locador consertar, porque é estrutural. E eu fui ver uma mensagem com o meu locador falando, olha, não tá legal, mandei um vídeo, não tá funcionando, estamos com esse problema. E ele não me responde. O que eu posso fazer? Então, como tu falaste no começo, Fernanda, se fala muito da ideia da notificação locador-locatário. Mas o locatário também ele pode fazer essa notificação, porque normalmente nos contratos vem estipulando exatamente isso, que questões estruturais é de responsabilidade inteiramente do locador. Quando as pessoas elas entram, elas fazem um contrato e ao assinar, elas podem fazer exceções, abrir exceções, como por exemplo, e que normalmente também vem em contrato. O locador, ele não disponibiliza o dinheiro ali na hora, mas ele permite que o locatário faça os reparos necessários estruturais e é descontado no próprio aluguel. Isso é possível? É muito possível. Isso normalmente também vem descrito em contrato. Ah, mas não tem isso, eu, enquanto locatário, já entrei em contato com o locador e o locador simplesmente silenciou a respeito de tudo. O que fazer? Normalmente, também no contrato, vem alguma cláusula dizendo, dentro daquelas 10 direitos e deveres que eu falei ainda há pouco, vem falando a respeito do dever do locador. Se ele também não cumpre, ele sofre uma sanção. E aí, é necessário ver o que está estipulado no contrato. E aquilo que você falou bem no começo da nossa conversa, o contrato ele faz lei entre as partes. Tudo que está no contrato é o que vai reger toda aquela relação jurídica, aquela relação contratual. Então, se tiver estipulado em contrato, por exemplo, o locador ele não atendeu o locatário dentro dos limites dos seus deveres, ele vai ter que, sei lá, pagar uma multa de tantos reais, X reais para aquele locatário. Porque normalmente o que acontece? Se é problema estrutural, normalmente acaba trazendo entraves para a vida daquele locatário, né? Um vazamento, por exemplo. Imagina você ter que dormir com um vazamento ali pingando todo o tempo. Se você for sensível a barulhos, isso de fato vai te incomodar e não vai te trazer uma boa vida, né? Não é vazamento, né? Dependendo do lugar, pode criar mofo, uma qualidade de vida. E sem contar que o próprio locatário ele pode sofrer com interrupções de vizinhos, porque normalmente vazamentos leva para outros, para outras unidades, se for, por exemplo, no apartamento. Exato. Né? Então, assim, ele vai no seu dia a dia até aborrecimentos, né? Então, quem é que quer alugar um espaço para ter aborrecimento? Verdade. Mas lembrando aqui, mesmo que você encontre um problema na estrutura, e a responsabilidade é do locador fazer o ajuste, se ele não responder, você não pode fazer a obra e simplesmente mandar o boletim para ele falando, olha, não estava funcionando e eu ajustei, então por favor, pague. Não é assim que funciona, tá, gente? Eu sei que dá vontade de resolver logo a questão, mas não faça isso, você pode sair no prejuízo e ter que entrar numa briga jurídica para poder se ressarcir. E é interessante que nós recebemos também uma outra assessoria jurídica que nós prestamos, olha como isso é muito comum. Nós prestamos a assessoria jurídica para outras imobiliárias e a gente foi procurada por um determinado cliente onde tinha essa estipulação em contrato, onde a pessoa poderia fazer, mas tinha que ter a comunicação prévia. Até porque todo mundo que aluga um espaço, ele conta com aquele dinheiro todo mês. Então, ele conta cheio. E a pessoa pediu autorização para fazer uma mudança de piso. Era uma casa, não era um apartamento, era uma casa. E a pessoa mudou tudo para porcelanato. Sendo que a proprietária, ela só tinha autorizado fazer parte da obra. Ela não tinha autorizado fazer a casa como um todo. Era uma casa grande, com cômodos grandes. Então, imagine aí a dor de cabeça. O que ela resolveu fazer? Simplesmente deixou de pagar os aluguéis. Deixou
de pagar. Aí a proprietária buscou a inquilina, foi conversar com ela, dizer que não era assim, que ela deveria ter avisado que há um valor X para ser descontado todo mês. Tentou pelas vias extrajudiciais todas as formas. Só que não tem certo. Ela foi notificada a respeito da ação de despejo e hoje há uma ação de despejo contra essa pessoa. Justamente por quê? Porque aí toca nesse ponto sensível. Ah, eu achei que eu poderia fazer e fiz. E depois que é cobrado, não pode. E aí chama isso de benfeitorias. São coisas que são necessárias para o imóvel, ou úteis ou necessárias, né, para o imóvel, mas tudo precisa ser previamente acordado. Então, além de ter uma ação de despejo, teve uma quebra de contrato, doutora? Teve uma quebra de contrato, exatamente. Tanto que na ação de despejo, além da ação de despejo, nós cobramos todos os aluguéis e tudo que é decorrente ao aluguel, como, por exemplo, água, luz, IPTU, que são acessórios do próprio aluguel.